Bem-vindos a Ponte para Férias, sou a deusa do sol e esse é o seu canal de conexão com seres encantados. Gente, passando para lembrar que esse canal é um canal pagão e eu vou defender o paganismo sempre com unhas e dentes, principalmente a roda do ano do sul, tá? Porque a gente precisa começar a viver a nossa natureza aqui. E a gente, como eu disse no primeiro episódio, a gente importa muita informação por fora. Por mais que o paganismo, inclusive a raiz dele, seja de fora, mas o princípio pagão é a natureza como nosso altar, a natureza como nossa devoção, a natureza é a nossa religião, por assim dizer, né? Então é celebrar a natureza de onde você vive. Não importa se é Brasil, se é Europa, mas é você celebrar os ciclos de onde você convive, ciclar com a natureza. Tá, gente? Eu sempre vou bater no pé com isso, porque direto e reto a gente vê no mundo comercial da magia as pessoas fazendo coisas de Halloween, enquanto a gente tá vivendo Beltane, as pessoas fazendo as celebrações trocadas, porque é uma cultura comercial. As pessoas querem vender mais produtos, querem vender mais coisas, porque o comércio chama aquilo. E tudo bem, você quer fazer isso, faça. Mas eu vou defender muito a nossa natureza. Então, todos os nossos programas, todos os nossos conhecimentos, eles são voltados para a roda do sul e a nossa mata, né? Tanto que o lema do meu Instagram é Avalon e Alfenheim unidos às nossas matas, porque o nosso trabalho é uma tríade. Eu falo como se fosse a raiz de hibridade, né? A gente tem a raiz celta, a raiz nórdica e a nossa raiz brasileira, tá? O nosso trabalho é uma tríade sagrada, corpo, mente, espírito, e esses três povos aí unidos, essas três matas, essas árvores, essas plantas, essas águas, esses cristais, esse povo. Então, sempre que eu vou fazer uma alquimia, que eu vou fazer alguma jornada, algum trabalho, é essa união. A gente não tem essa separação, né? E vamos lá, gente. Há um tempo atrás, uma querida me encontrou num evento e falou assim: mas como você chegou nessa conclusão que você tinha que trabalhar com os encantados? Eu olhei para ela e falei: sim, autoconhecimento. O que mais que eu poderia falar para ela sem ser isso, né? Porque como que eu vou falar para ela assim: olha, em quase 10 anos de despertar espiritual, eu fui me trabalhando e chegando nesse caminho. Verdade é essa, né? Então eu comecei estudando muito os chakras, né, no meu despertar espiritual. Eu mantrava com os chakras todos os dias, fazendo mantras e yantras, a música do chakra, o muda do chakra, tudo que vocês imaginaram do chakra, eu estudava profundamente todos eles. E na minha época, a internet esotérica era mato, né? Então a gente não tinha a gama de acesso à informação que a gente tem hoje, né? De podcasts, de programas, enfim, a gente não tinha isso há 10 anos atrás, quase. E eu fui aprofundando naquilo ali foi meu estudo principal durante mais de um ano, os chakras e os cristais. Eu comecei muito pelo reino cristalino. Eu tenho vários livros de cristais, assim, uma coleção de cristais. E a partir dali eu fui desenvolvendo outras coisas. Então, chegou uma hora que a minha alma teve realmente um momento disruptivo em que ou eu me mudava
para um meio do mato, para a natureza, ou algo muito ruim ia acontecer. Foi uma época realmente muito difícil. Então eu sempre vou falar que a natureza salvou minha vida, mais especificamente o cerrado, né? Por isso que eu trago muito o cerrado aqui, porque o cerrado é minha raiz, é minha base familiar, espiritualmente falando. É realmente a casa da minha alma, meu cerrado, e salvou minha vida em vários sentidos. Então, quando eu vou trabalhar com alguma alquimia, alguma coisa de natureza, o cerrado está muito presente nas águas, nos cristais, nos florais, enfim, nas ervas, em tudo, assim. E ir para a natureza foi, né, o que realmente virou a minha chave, em que eu pude parar, reduzir muito o tempo do meu trabalho, vou botar assim, eu pude quase viver um ano 99% sabático em um ano. Então foi um ano em que eu fui para dentro, que eu fui ver o que eu gostava, o que eu não gostava. Eu fui descobrindo novos livros, novas coisas. Então eu fui redescobrindo o sagrado feminino, o que era, como que eu trabalhava, o que fazia sentido para mim, o que não fazia. Eu fui redescobrindo as deusas, eu fui redescobrindo a Wicca. E aí eu fui lendo vários materiais e via, olhar para dentro, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Poxa, o que eu quero é quase isso, é quase aquilo, sinto que é por aqui, vamos indo. E vai cortando o mato, né? E até que chegou o momento em que eu me iniciei na magia celta, e aí eu fui redescobrindo a magia celta de uma outra forma, um outro olhar, e eu fui fazer a minha primeira peregrinação, né? E aí uma pessoa perguntou assim, como você chegou na conclusão que você foi trabalhar com os encantados? Não foi uma escolha ativamente consciente, né? Com certeza a minha alma de Kaná já tinha escolhido isso, né? E as coisas foram se abrindo. Mas quando eu fui fazer a minha primeira peregrinação, quando eu já fazia esse tipo de viagem, a gente é preparado, né? Então, meses antes de eu chegar lá fisicamente, no astral já estava rolando muito trabalho iniciático. De conversar com o povo de lá, de falar, oi, eu sou fulano, eu tô indo pra aí, pra ver vocês, fazer, sei lá, fazer tal coisa, eu quero que a gente se encontre. Eu acho que o ponto-chave da virada foi quando eu ativamente escolhi ir para um lugar exclusivamente para encontrar as fadas, em que eu encontrei com elas no astral. Eu falei, eu tô indo aí para ver vocês, exclusivamente vocês, levar cristais para vocês e afins. Teve lugares que eu fui para ver dragões, e enfim, cada lugar eu fui para ver uma galera, né? Aí foi uma escolha realmente assim, tô indo para ver os encantados. E aí eu acho que foi o ponto que mudou minha vida, né, que realmente foi a virada de chave, porque quando eu voltei dessa peregrinação, quando eu fui abrir meu ritual de Yuli, já se abriu no outro mundo, em Fairy. E ali começou a vir a primeira alquimia das sagas, né? Começou a vir uma alquimia de realização de sonhos, né? Porque essa alquimia ela veio de um lugar dentro de mim, depois de eu ter realizado o sonho da minha alma, um dos desejos da minha alma. E as alquimias, né, para o alquimista, elas nascem desse lugar. Depois que o alquimista viveu um super processão, que ele passou por todas as cartazes, todos os processos de diluição, de putrefação, de calcinação, de todas as partes herméticas ali, de como se brota uma alquimia. Mostra que ele passou por todas as fases, o alquimista consegue botar aquilo no mundo, porque ele vivenciou aquilo. Então, ali foi começando. Eu comecei a abrir com a roda do ano, né? De acordo com as estações, eu comecei a abrir
as minhas ritualísticas, toda vez que eu abria minhas ritualísticas, e eu sempre fazia elas antes, eu caía em algum lugar de Faerie, eu caía em mundos de gelo, eu caía em mundos embaixo da terra, eu caía em mundos dentro do mar, ou em outros lugares muito coloridos, eu ia caindo em cada lugar, assim, de acordo com a estação, vendo aquela galera da estação, e eles iam me ensinando, olha, essa magia de primavera é assim, 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 assada, a gente trabalha com essa energia, uma das energias de primavera que a gente trabalha aqui. Então eles foram me ensinando os mistérios deles para botar isso no mundo, porque fazia parte, né, fazia parte do meu acordo e botar isso no mundo. Então eu falo para vocês, tudo o que eu trago aqui eu vi do outro lado, eu vivenciei na pele, eu aprendi com eles. Por isso que eu falo, gente, o que eu aprendo não tá no livro. E não demonizando livros, não é isso. É porque eu sinto que todo mundo dos livros, assim, bebeu da mesma fonte, no sentido de, parece que um copia o texto do outro. É a impressão que eu tenho, tá, gente? Parece que rola um copia e cola, porque alguém há muito tempo registrou aquele saber, e não é que ele tá errado, não é isso. Mas assim, continua registrando apenas ele. E aquele saber, ok, ele foi até ali. E a gente tá trazendo algo aqui que é mais do que aquilo ali, é mais profundo, né? Então assim, gente, a minha casa nova, minha relação com os deuses é uma relação disruptiva, é uma relação aquariana. Então sim, eu vou falar de muita coisa fora do padrão. Né? Eu vou realmente, acho que às vezes eu vou ser polêmica, né? Porque é isso, meu lugar é esse, trazer conhecimentos fora do comum. Eu sou um espírito comunicador. Então, por isso eu fico meio assim, tipo, parece que os livros, todo mundo lê um livro X e copia e cola, reescreve aquilo de outra forma, ainda é a mesma coisa, e sendo que Faerie é muito mais profunda. A relação com os encantados, a relação com os elementais, vai muito além disso, né, do que está escrito ali. É algo para você viver realmente na prática, e cada um, às vezes, vai viver da sua forma. Como eu disse aqui, eu vivencio vivendo nas estações, trabalhando com as plantas daquele bioma, trabalhando com as águas daquele lugar. Se é uma água de mar, no verão, como que ela trabalha. Se é uma água de mar, nos dias do solstício de inverno, como que ela trabalha. Estou pegando uma água de cachoeira, embaixo das estrelas. Eu estou pegando uma água de um riacho que passa dentro de um bosque, estou consagrando isso no final do dia. Isso tudo é magia, né? Bruxaria, por assim dizer, né? E a bruxa, o bruxo, eles são essas pessoas que redescobriram como curar a si mesmos e são guardiões desse mundo, né? Do mundo natural, do mundo encantado. A bruxa, ela aprendeu a manipular a sua realidade com essas magias também, né? Então a gente vive esse lugar da magia como um ato sagrado, um ato cotidiano, porque a gente faz magia o tempo todo com o nosso pensamento, com as nossas emoções, às vezes com um copo de água que você pega e coloca com uma intenção de colocar no sol, para você ter uma água solarizada. A sua emoção, sua intenção, seu pensamento coordena muito as linhas energéticas de algo para o que você está fazendo. Então, quando você vai macerar uma erva e você vai conversando com a erva,
dentro daquilo que você sabe que ela já trabalha, você vai potencializando a magia dela, você vai fazendo a famosa farmaqueia ali com as ervas, né? Uma prática que eu tenho, que eu gosto muito e também faz muita diferença no meu lar, na minha casa. Toda virada de estação, eu faço uma guirlanda da estação. Então, eu vou pegar materiais que tem a ver com aquela época do ano. Então, por exemplo, teve uma guirlanda de inverno que eu peguei vários ramos de pinheiro. Eu saí da minha cidade, dirigi 2 horas para ter um lugar que pegasse pinheiro, em que eu pegasse várias pinhas. Então eu peguei vários ramos de pinheiro e fiz a guirlanda e fui entrelaçando com a fita, fazendo meus pedidos de inverno, meus pedidos de bênçãos para o inverno, porque o inverno tem uma energia de trabalhar esse lugar da introspecção, da fé, da conexão com o divino, né? Também uma estação de renascimento, né? Nosso inverno aí, dia 20 e 21 de junho, nosso solstício, quando o Deus Sol nasce. Olha que história familiar, né? Quando o Deus Sol nasce no inverno. Então eu fui fazendo ali com ramos de pinheiros, que é uma árvore muito usada nessa época de julho. Eu pendurei pinhas com sementes de pinha, toda uma simbologia daquele inverno. Chegou o Imbol, que é a época da purificação, que é a celebração do fogo, que é quando marca o início da primavera, já as sementes ali se aquecendo no ventre da terra. O que eu fiz com essa guirlanda? Eu queimei. Para celebrar a Mãe Bom. Taquei no fogo, e o fogo subiu alto. Então eu vou trazer essa simbologia para minha casa, né? E uma coisa que os próprios encantados me ensinaram uma vez, eu estava numa ritualística de Beltane, e aí chegou um grupo de encantados na minha casa e falou assim, e eu vi que eram encantados que tinha a ver com a celebração de Halloween, de Samhain. E eu falava, olhei pra eles e falei assim, não, eu tô celebrando Beltane, eu não celebro Samhain fora de época da nossa estação. E aí eles falaram assim, olha, é o seguinte, o coletivo, né, a galera aqui de onde você tá celebrando o Halloween, tá celebrando o Samhain. Então acaba que esses espíritos estavam ali, porque tanto Beltane quanto o Samhain são épocas de véus finos. Guardem bem essa informação. Então eles estavam ali, porque o coletivo estava trazendo aquela energia. E eles falaram assim, se você está celebrando Beltane, você tem que ter algo na sua porta, você tem que ter algo na sua casa que indique aos espíritos da natureza que você está ciclando, qual estação você está ciclando. Porque o nosso coletivo aqui no Brasil simplesmente troca as celebrações. Então a galera celebra Yule no ápice do verão, celebra o Samhain no ápice da primavera, ali no ápice da manifestação da vida, né? Beleza, puxaria ali, você faz o que você quiser. Mas, como eu disse aqui, eu vou defender a nossa natureza com isso e dentes. Então, eles me ensinaram isso. Então, quando você está celebrando aquela estação, você tem que botar algo na sua porta. E eles me mostraram uma guirlanda. E aí, toda virada de estação, eu coloco a guirlanda da estação. Ali que eu tô falando para os espíritos, olha, eu tô ciclando com vocês. Porque tem espíritos, gente, da natureza, os encantados, que nós só vamos ter contato na estação deles, não adianta. Os espíritos do verão, a gente vai ter contato no verão. Por mais que eu conheça o povo do outono, eu não... O véu, vamos botar assim, o véu, a potencialidade, tudo, não se abre para esses espíritos, o portal para esses espíritos não se abre agora da mesma forma. Não adianta eu insistir.
né? É muito pontual, quando eu preciso de algo deles muito pontualmente, fora da estação ali, que eu consigo falar com eles. E é isso, mas assim, é muito diferente quando eu tô na estação deles, a coisa realmente abre, escancara, a energia deles fica abundante, você consegue trabalhar ali e receber as bênçãos deles, os ensinamentos deles de uma forma absurda. Então é muito importante para quem segue esse caminho, e aí fica aqui a minha dica, se você quer seguir esse caminho, nas nossas estações, a nossa Roda Sul, receber as bênçãos desses seres encantados das nossas estações, essa é uma prática singela, em que você faz uma guirlanda e que você vai tecendo ali na sua guirlanda os seus pedidos, os seus desejos de bênçãos, para proteger o lar, para purificar, para trazer fertilidade, trazer abundância, trazer alegria. Então, quando eu vou fazer uma guirlanda de primavera, eu vou traçando os meus desejos do meu plantio, né? O que eu quero para minha roda do ano? O que eu quero que nasça na minha vida? O que eu quero que se fortaleça? O que eu quero que cresça? O que eu quero que floresça? Para no verão dar frutos, né? Ali no início do outono, ali começar a dar os frutos, para eu ver a glória. Então eu vou fazendo os meus pedidos. De prosperidade no amor, de prosperidade nos meus relacionamentos, de prosperidade no trabalho, de prosperidade na minha saúde, né? Vai chegar verão agora, né? Estamos aí no ápice do verão e chegando aí. A gente vai fazer ali os pedidos de iluminação da nossa casa, para a gente poder lidar com o nosso poder pessoal, para a gente poder despertar nossa soberania, para que os nossos frutos sejam dourados, nossos frutos sejam abundantes, sejam fortes, que deem boas sementes futuramente. Quando você vai entendendo como funciona o ciclo da natureza, mais você consegue entrelaçar essa magia com as suas guirlandas, com as suas práticas diárias. Mais profundamente você entende que o que acontece na natureza é um reflexo do que também acontece dentro de você. Por isso que é legal e é importante você ciclar junto com a natureza e entender esse lugar alquímico, porque você é seu próprio laboratório. Então, todas as alquimias que eu trago, né, quando eu faço um frasco ali de um spray da alegria, foi porque eu passei por um processo que eu precisei de um pó de alegria para trazer a luz do verão na minha vida, clarear minhas coisas, me encantar com a vida de novo, porque eu passei por um processo ali que eu reaprendi o que é encantamento. E por aí vai, nós somos um laboratório ambulante, e se você tem esse olhar de que o que acontece na natureza, nos processos de crescimento das plantas, os processos de poda, da semente que brota, da semente que não brota, será uma boa semente ou não, deu fruto ou não, tudo isso você pode olhar para dentro e observar como está dentro de você. Quem tem plantas em casa, até convido a fazer esse estudo, né? Porque eu vejo isso acontecendo com as minhas plantas. Toda vez que eu vejo que elas estão crescendo bastante, que elas estão florindo, eu vejo que eu também estou numa fase assim, que eu estou super bem, que eu estou conseguindo me expandir, me expressar, que eu estou feliz, que eu estou curtindo. E quando eu estou nos meus processos de lapidação muito intensos, eu vejo que minhas plantas tudo dão uma murchada e eu preciso podar elas. E toda vez que eu podo as minhas plantas, parece bem de um processo assim, que eu precisei me lapidar plenamente, como se eu cortasse meu cabelo, me renovasse, tirasse pensamentos velhos, e aí acaba refletindo ali na poda das plantas. Então tenta reparar nisso, na relação da natureza na sua casa, como que essas plantas estão refletindo você, refletindo o seu ambiente. Isso também é importante, porque elas refletem o nosso ambiente, assim como nossos animais também refletem os nossos relacionamentos, os nossos ambientes ali. Os animais também têm uma outra medicina muito legal, desse lugar de refletir o nosso inconsciente, as nossas relações com nós mesmos, relação com outras pessoas, né? Por isso que eu gosto muito de trabalhar
com magias de florais para esses seres, para harmonizar o campo energético deles. Faz muita diferença no dia a dia trabalhar com esses pequenos dessa forma sutil. Eu gosto bastante. É muito gostoso trabalhar com o animal dessa forma, que a gente vai trabalhar o campo sutil, os corpos sutis deles. Você também trabalha a parte sutil ali da planta. Como ser vivo, ela também tem o duplo etéreo ali que eles precisam ser harmonizado. E a gente pode trabalhar com essas magias de florais, de cristais, para os nossos vórtices energéticos, né? Dentro do paganismo a gente não tem esse conceito de chakra, a gente tem o conceito de caldeirões energéticos. Isso vem muito do druidismo. E para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, estudar sobre isso, a gente tem um e-book no nosso link da bio do Instagram que chama Ingrama, uma jornada das águas de Avalon a Anum, que eu ensino a trabalhar com as águas de Avalon, sobre a canalização que eu tive em Glastonbury, quando eu estive lá da primeira vez. Então eu ensino a trabalhar com as águas de Avalon, o que elas fazem. Eu ensino sobre os nossos vórtices energéticos, ali os 3 caldeirões de poder que nós temos. Eu ensino a trabalhar com ervas, com cristais, com florais para cada vórtice energético. E vocês também podem fazer isso com os seus animais, né? Porque os animais acabam refletindo as nossas energias, os nossos ambientes, esses processos. Obviamente a gente não vai negar o físico. Quando a gente tem uma alteração no físico, a gente procura uma pessoa especialista no físico, né? Vai procurar o médico humano, o médico veterinário, mas a gente também trabalha junto essa parte sutil. E uma das coisas que eu mais gosto na magia é isso, poder trabalhar esse lugar que não é visível, mas que impacta a nossa vida, que impacta a nossa mente, que impacta o nosso corpo emocional, que impacta o nosso corpo físico, que impacta, né, o nosso espírito. É muito gostoso trabalhar com essas magias que os próprios seres encantados trouxeram pra gente, né? Os seres encantados trouxeram as plantas medicinais, eles trouxeram essa magia do aroma, a magia do floral, né? O próprio cristal ali é uma manifestação de um corpo cristalino, de um elemental. Você trabalha com muito respeito também. E são magias acessíveis que você pode usar no dia a dia. Então, sei que às vezes as pessoas já têm esse contato, né, com essas magias, mas é muito legal saber como que elas podem atuar nesses campos de poder que nós temos no nosso corpo, como elas podem atuar nos animais também, né? A homeopatia também é uma magia, uma ciência, né? Você tá aí, não é só matéria física, a homeopatia também trabalha no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, no nosso campo mental. Ela é muito, muito, muito sutil. Sou extremamente apaixonada. Os meus gatos usam florais e homeopatias todos os dias. Uma coisa também que eu gosto de fazer na minha casa, além das guirlandas, né, passar essa manutenção energética da casa, além de defumar, passar os sprays na minha casa, tudo. Os meus gatinhos, eles têm acesso a também os cristais, né? Então eu gosto às vezes de deixar alguns cristais perto, que eu tenho um gato específico que adora deitar do lado dos cristais, assim, quando ele sente que ele precisa reenergizar. E também ali, atualmente ele gosta de deitar do lado da minha vassoura. Eu fiz uma vassoura de ervas e ele gosta de deitar ali do lado para ele se limpar. Então é legal também, às vezes, a gente pegar uns ramos, né, de alguma erva que limpa, por exemplo, um eucalipto, um alecrim, e passar neles para limpar as energias deles também. E é legal deixar plantinhas que não sejam tóxicas. Por favor, procurem plantas que não sejam tóxicas para os seus animais, para deixar próximo, que às vezes eles gostam de deitar do lado. Às vezes tem algumas plantas que o animal pode comer de forma tranquila, sem se intoxicar, que vai fazer bem para ele fisicamente e energeticamente. Isso também é legal. Então são práticas de harmonizar a sua casa, né? Eu tenho cristais em todos os vasos de planta da minha casa.
Você pode botar cristais pela sua casa também. São práticas simples, mas que tornam o seu dia a dia mais sagrado. Você quer viver uma vida mágica? O seu dia a dia tem que ser sagrado, você tem que sacralizar, ritualizar no seu dia a dia. Mesmo que seja da forma mais simples possível, não precisa ser uma ritualística gigante, mas torne esse dia a dia mais sagrado. É isso, gente, ó. Um beijo e até a próxima.